só de pão viverá o homem, mas a palavra pode transformar. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Alana e estamos gravando o segundo episódio do Nem Só de Pão. E esse episódio vai ter como tema serviço e reino. E agora eu vou passar para os nossos convidados de hoje se apresentarem. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz e quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês nesse episódio do podcast. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Fábio e é um prazer inenarrável estar aqui hoje participando desse podcast. Fala galera, Pedro aqui de novo. Espero que seja uma bênção esse episódio. Então vamos lá. Nesse contexto de igreja, o que seria serviço? Acho que a gente pode começar falando sobre serviço usando as definições básicas, né? Como o ato ou o efeito de servir, estar à disposição de algo. E servir a Deus eu vejo como uma resposta da graça de Deus nas nossas vidas, de tudo que Ele fez por nós, sabe? Porque a gente sabe que a todos o quanto receberam, os que creem em Seu nome, Ele deu o poder de se tornarem, né? De serem chamados de filhos de Deus. Então, assim, como filhos de Deus, hoje nós nos submetemos à vontade dEle, a gente entende que Ele tem o governo sobre todas as coisas. Então, assim, servir é responder a esse chamado diante de tudo que Ele fez por nós. Serviço no cerne da palavra, né? Como a Bia disse, é o ato ou ação de servir e mais do que isso é você se fazer útil para alguma coisa, né? Para uma pessoa que precisa de ajuda, algum auxílio. E serviço também, na visão espiritual do assunto, você estar disposto a abrir mão de certas coisas para se fazer presente para Deus no que Ele precisar. E você, Alana, o que você acha sobre serviço? Para mim, serviço eu vejo muito como o Fábio falou de abrir mão. Acho que é muito interessante que eu aprendi muito com a liderança que o servir, você escuta muito o outro. Você escuta muito o seu liderado, você escuta muito quem está na sua equipe. Então, o serviço é realmente abrir mão. Você vai servir alguém. Você vai se entregar ali aquilo que Deus está colocando no seu coração e você vai ser como uma pedra viva num corpo, servindo uns aos outros para a edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus. E é isso. Fala e bem. você, Pedro? O que você fala sobre serviço? Eu já entreguei, vocês já entregaram tudo, não tem muita coisa pra falar, não. Cara, eu acho que o ato de servir, de se colocar disponível, é uma das coisas mais belas que a gente tem na igreja, porque Cristo, na sua ceia, naquele momento de comunhão com os discípulos, ele antes de entregar a ceia, antes de partir o pão, antes de falar que aquele é o corpo e o sangue de uma nova aliança, ele lavou os pés dos discípulos e falou que nenhum escravo é maior que o seu senhor. Então, se ele fazia daquele jeito, era para que eles fizessem também. Então, eu acho que a raiz do serviço já está dentro disso. Já está naquela posição que você entende que o serviço dentro do corpo de Cristo, ele não está equiparado a um serviço institucional, digamos assim. Porque a gente não consegue entrar numa liderança entendendo que a gente é maior do que quem está sendo liderado. Pelo contrário, a gente entende que por estar nessa posição, nós somos os menores ainda que eles. E devemos ter compaixão e amor para servi-los melhor a cada dia, que é uma expressão do amor que Cristo nos entregou. Então, eu acho que isso é o cerne do serviço. E também porque, diferente do que a gente está acostumado numa visão de empresa, que o maior é aquele que talvez tenha o maior currículo, enfim, mas no reino de Deus é diferente, né? Quando, lá em Marcos 9, a partir do versículo 33, os discípulos estavam caminhando e eles estavam conversando entre eles e discutindo quem era o maior. E aí, quando eles chegaram em casa, Jesus perguntou: o que vocês estavam conversando no meio do caminho? E eles ficaram calados, porque eu imagino que envergonhados. E aí Jesus explica para eles assim, e eles que estavam andando com Jesus, com o maior exemplo de serviço, daquele que serve, falou que quem quiser ser o primeiro deveria ser o último e servo de todos. Então, o maior modelo que a gente tem é Jesus, né? E lá em Efésios fala, né, que nós devemos ter o mesmo sentimento
que Cristo Jesus, né? Que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, ele fez semelhante a nós, homens, ele humilhou a si mesmo e ele foi obediente, né? E o objetivo disso tudo é glorificar a Deus. Então, assim, o nosso serviço, ele precisa glorificar a Deus, né? E o maior exemplo que a gente tem é Jesus, essa humildade e responder de fato a essa obediência mesmo, sabe? A gente conhecer quem Deus é e a gente obedecer, servindo a Ele com a nossa vida, com tudo que a gente tem, porque tudo é dele, inclusive a nossa vida. Então, a Ele, a submissão à vontade dele, soberano. Amém. E o Pedro falou sobre a questão de Jesus ter lavado os pés dos discípulos, e a gente também pode ver algo muito interessante que foi a fala de Jesus em Mateus 25, onde ele diz que quem servir o menor dos servos será salvo, irá para o reino, né? Então acho que vem muito disso também, a gente, além da gente se fazer menor, a gente ter o amor e a humildade de perceber que somos menor do que os outros. Tem um livro que se chama Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer. Isso aí, que tem uma parte que ele fala, linkando com o que a Bia falou, quando você fala, né, de uma pessoa ser maior que a outra, ele faz a seguinte observação: trata-se da luta do homem natural em busca de autojustificação, e ele só a encontra na comparação com o outro, no julgamento e no veredicto em relação ao outro. E aí, mais pra frente, ele fala que essa pessoa que me foi entregue por Deus para ser meu irmão, não para que eu exerça domínio sobre ele, mas para que, olhando para além dele, eu encontre o Criador. Deus não quer que eu molde outra pessoa à imagem que me parece a mais adequada, a saber, a minha própria imagem. E aí, quando eu acho interessante, né, que ele faz essa observação, e mais pra frente ainda está escrito: poderá deixar que o irmão fique completamente livre na liberdade com que Deus o colocou ao lado dele. Quando a gente pensa num grupo, no serviço, cada um tem uma função específica, né? Cada um foi criado para exercer um dom, um chamado, um talento. Então, quando a gente não fica se comparando, não existe um maior ou não existe um menor. Cada um tem a sua função no corpo e cada um vai acrescentando. E o meu irmão, exercendo o chamado dele, o dom dele, em liberdade, completamente liberdade, sem julgamento nenhum, a gente está colaborando para aquilo que Cristo quer. Amém. Amém. Dentro disso, é importante, você falou de liberdade, e a gente tem que ter um cuidado dentro do serviço na igreja, que é a escravização pelo serviço. E isso acontece muito quando a gente começa a entrar no modo automático. Quando a gente começa a vir para cá para servir, mas não entende o propósito do serviço, e acaba que a gente entra num limbo que a gente acha que deve alguma coisa às pessoas que estão ali. E você não deve nada às pessoas que estão ali. Porque quando você coloca as pessoas acima de quem realmente você serve, isso se torna uma idolatria. Você acaba prejudicando mais o corpo do que edificando o corpo. E às vezes a gente se coloca nessa posição e esquece do ambiente comunitário, o ambiente de comunhão que a gente deve ter dentro do serviço. E esse serviço perde completamente o sentido. E dentro disso a gente se frustra, porque a gente não alcança o resultado que a gente espera, porque a gente espera algum resultado, sabe? E quando a gente está servindo a Deus, os resultados que devem ser encontrados são só pregar Cristo e Ele crucificado. E para isso a gente precisa expressar o amor que Ele nos entregou. Só que quando a gente coloca isso em números, a gente começa a perder o sentido do propósito. Porque Deus não está nesse negócio, número não. A gente não é máquina, que a gente não é empresa. A gente está aqui para entregar o que Ele nos entregou, que é um dom de graça. Entendeu? Isso aí é quando a gente deixa de fazer por amor e faz colocando expectativa em cima de pessoas, né? Como você disse. E esse é um perigo muito grande. Eu vejo isso como um perigo muito grande na igreja, porque quando a gente começa a colocar a expectativa nas pessoas, a gente se frustra, porque quem a gente realmente deve botar nossas expectativas é em Cristo. Então, acho que o cerne de tudo é você servir com amor e com humildade, acima de tudo, porque quando a gente serve ao nosso irmão, quando a gente serve à igreja,
a gente está servindo diretamente a Cristo, né? E também, Jesus estava instruindo seus discípulos quando ele os chamou e falou assim, ensinando como que eles deveriam agir, ter a postura em determinadas situações. E ele fala assim, de graça vocês receberam e de graça vocês devem dar. Então, assim, é importante a gente lembrar que o que a gente, entre aspas, dá, não vem de nós. Até porque ele mesmo fala, sem mim nada podeis fazer. Então, assim, eu sempre falo ali que a palavra que eu falar, a palavra da Beatriz, ela não tem poder de libertar, ela não tem poder de transformar, mas a palavra de Deus, sim, ela que transforma, ela que tem o poder de trazer a libertação, ela que é a verdade, Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, não a gente, sabe? Então, assim, a gente precisa lembrar que o propósito disso tudo é que o nome dele seja glorificado, que através, né, como cooperadores ali, né, do reino de Deus, é para que esse reino ele seja propagado. Assim como a gente estava conversando lá antes de começar o podcast, né? O Pedro falou sobre Efésios e Gálatas. Deus nos deu dons e ministérios, mas que a gente venha utilizá-los não por engrandecimento de nós mesmos, não para a gente poder usufruir daquilo de forma errada, não que a gente venha querer ser melhor que os outros, mas que a gente venha usar esses dons e esses ministérios para a honra e glória dele, para a igreja em si, para o reino, né? Porque o mal do homem é a ganância, né? Quando a gente começa a fazer algo e a gente começa a criar aquela ganância no coração. Então a gente tem que estar muito ligado nisso também, de quando a gente recebe um dom, recebe um ministério, a gente sempre está voltado a fazer isso para Deus e para a igreja. Porque quando a gente está servindo a igreja, a gente serve a Deus, mas a gente também tem que estar disposto a servir a Ele e estar disposto a abrir mão de certas coisas para que a gente possa fazer esse serviço. Olha, que isso. Tinha uma pergunta aqui que era: por que servir o reino é importante? Mas eu acho que vocês já responderam, né? Já adiantou. Muito bom. Vocês acham ou acreditam que o serviço no reino é para todos? E em qual momento que isso começa? Eu acho que é para todos, sim. Eu creio que seja para todos. Porque o serviço no reino, ele não necessariamente requer algo de grande valia. Mas só de você varrer um chão, só de você pegar uma água para alguém, só de você fazer um pequeno gesto para uma pessoa, você já está servindo. Então, acho que quando a gente está na igreja, alguém está disposto a pegar uma água para uma pessoa, está disposto a emprestar uma caneta. Acho que isso já são atos de serviço, por mais que sejam muito pequenos, mas eu acho que faz um pouco de parte disso. Eu acredito que, como a gente estava conversando até realmente, como o Fábio falou no início, antes de começar, a partir do momento, sim, que nós nos tornamos, né, conhecedores de quem Deus é, quanto mais nós o conhecemos, a gente entende o que é servir a Deus, sabe? Só que eu acredito também que determinadas coisas, Deus ele distribui dons a cada pessoa, até porque a gente não pode chegar e falar assim, agora, cheguei na igreja agora, o que eu tenho que fazer? Não, calma, a gente tem que aprender, até porque a gente não vai estar ensinando nada de nós mesmos, a gente está ensinando, enfim, fazendo aquilo que ele tem ensinado pra gente, sabe? Então, a gente precisa conhecer primeiro, sabe? Mas à medida que nós vamos passando por esse processo, né, ali de transformação, de santificação, de conhecimento sobre a palavra de Deus, enfim, eu acredito que, como o Fábio mencionou aqui, né, nós podemos ser usados, sabe, seja recepcionando alguém na porta, de repente Deus te usa para olhar para aquela pessoa e falar assim, nossa, aquela pessoa não está bem, posso orar por você? Sabe? Então, não só pregando, não são funções específicas, mas é Deus tocando, né? Mas é Deus usar, assim, você, né, da forma que Ele quer, desde que estejamos à disposição, né, de servir a Ele, para a glória do nome dEle, né? Eu acredito que sim, porque me lembra muito de, como a gente conversou, falando de pedras vivas, porque se nós somos pedras vivas num corpo, seria para todos. Como uma pedra ali não vai servir aquele reino, vai ficar de certa forma disfuncional. E se eu tenho uma disfuncionalidade no corpo, ele vai acabar ruindo de certa forma, né? Então acredito que sim, que o serviço seria para todos. No livro que você citou,
do Dietrich Bonhoeffer, ele cita na página 98 o seguinte: quem em algum momento de sua vida experimentou a misericórdia de Deus, esse terá a partir daquele momento um só desejo, o desejo de servir. E mais abaixo ele continua: quem quer aprender a servir precisa em primeiro lugar aprender a não se achar melhor do que realmente é. E aí ele cita Romanos 12:3. E ele faz uma citação de um autor muito bom, que é o Thomas Kempis. Ele fala assim: conhecer a si mesmo de forma adequada e aprender a não pensar de si mesmo além do que convém é a tarefa mais sublime e mais necessária. Não se julgar importante e sempre ter os outros em alto conceito é a suprema sabedoria e perfeição. Eu acho que o serviço, ele é sim para todos. E aí a gente entra em dois pareceres distintos, que ao mesmo tempo se conectam. Do serviço na obra prático, que é aquele serviço onde a gente vai fazer o funcionamento do corpo eclesiástico, que a gente vai fazer, um vai tocar no louvor, o outro vai rondar nos ministérios. Outro vai gravar um podcast? Outro vai gravar um podcast. Mas tem o serviço que é o constrangimento do amor de Cristo, que acaba sendo um serviço. É um serviço de amor, é um serviço de compaixão, é um serviço que culmina num discipulado, digamos assim. E não querendo entrar em outro tema, pelo amor de Deus. Mas que é importantíssimo. E é interessante ele falar que a maior obra, uma obra sublime, é você entender que o outro, ele tem que passar para você ser maior do que você. E você não dar esse lugar, porque quando a gente dá esse lugar pro ego ou pro orgulho de achar que a gente é bom o suficiente por a gente ter muito tempo de evangelho, por exemplo, por a gente conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, por a gente ter tido experiências espirituais diversas, a gente acaba negligenciando o que a gente foi chamado para fazer. E a gente acaba dando um mau testemunho. E isso é passível da morte do próximo. Porque a gente não tem se preocupado, a gente não se preocupa nesse sentido com a vida do outro. Então a gente nega o mandamento de Deus, que é amar ao próximo. Justamente. Ia falar isso agora. Jesus disse para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, né? Uhum. Mas como a gente vai fazer isso se a gente não tem a humildade e a capacidade de servir ao outro, de amar ao outro verdadeiramente, sem a questão da ganância, né? Uhum. Sem a humildade, não tem como. Sim. Tem mais uma pergunta aqui, que é: devemos separar a igreja como instituição da igreja como reino? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que não. E eu vou explicar por que não. Pode ir aí. Eu acho que quando a gente faz alguma dessas separações e acaba que a gente faz muitas dessas divisões dentro da nossa vida como um todo, a gente setoriza algo que não é setorizável. Por se a gente ser seres espirituais, a gente vive uma vida devocional. E se a gente vive uma vida devocional, como eu vou separar o que é meu trabalho, o que é minha função na igreja, o que é meu relacionamento, minha vida familiar, do que é a vida em Cristo? Se você é chamado para isso. E as pessoas que fazem acontecer a igreja são o corpo de Cristo. Então como é que eu vou desvincular a instituição do corpo? É claro, tem as questões burocráticas de uma instituição, como propriamente dita, que tem CNPJ, tem paga funcionário, tem isso e aquilo, mas tudo isso deve ser um ato de devoção a Deus. Porque se você honra o seu pagamento, você está honrando uma palavra que Deus fala. Você é um bom chefe, um bom servo. Agora, se você começa a fazer essas separações, você vai camuflar para a igreja coisas que acontecem dentro da igreja que eles pertencem. E isso eu não acho correto. A pessoa precisa conhecer a igreja que ela está por inteiro. A nossa igreja, por exemplo, é bem transparente. O nosso bispo, ele conta tudo o que ele faz, como faz, as obras que está fazendo, e ele é muito transparente. Ele nunca negligencia essa parte. Ele quer que o corpo entenda o que está acontecendo. Porque isso é uma obra importante. E é uma obra de Cristo. Tanto que quem mantém a igreja hoje é o próprio Cristo, é a própria igreja, é a comunhão, as pessoas entenderem de fidelidade, as pessoas entenderem que Deus tem abençoado elas a ponto de deixarem que elas peguem 10% da renda delas e depositem na igreja por uma obra.
uma obra que atinge não só elas, mas vai além e atinge pessoas em outro continente, pessoas em outros estados e por aí vai. Eu não acho que a gente deva fazer essa setorização. Se a gente vive uma vida de evangelho, a gente tem que viver ela integralmente. Concordo. A gente estava até falando isso antes de começarmos, né? E isso já mudou um pouco meu pensamento. Essa discussão de a igreja como instituição, como reino, me lembra muito também a discussão de dicotomia e tricotomia, né? A separação do corpo, da mente e do espírito. Mas, voltando para o assunto, quando a gente separa a igreja como instituição e a igreja como reino, a gente também pode ter muita visão da igreja como uma empresa, né? Que a gente tem a separação dos chefes, dos patrões, dos funcionários. E eu acho que essa separação para a igreja como reino é algo que pode destruir a igreja, pode destruir o ministério. Então, como o Pedro falou, aqui na nossa igreja é muito transparente, graças a Deus. O bispo conta tudo, os pastores são bem claros quanto às coisas da igreja, mas a igreja em si, as igrejas, quanto mais unidas em questão de pastores e servos e pastores, acho que isso é muito importante. Não essa distinção de termos a igreja como apenas a localidade igreja, mas como os servos e Cristo, porque onde se tem dois ou mais, o Espírito Santo se faz presente. Então, necessariamente, a localidade, o reino, acho que é tudo um só. Por mais que tenha a questão burocrática, CNPJ e tudo mais, eu acho que não tem essa distinção de igreja, instituição e reino. Eu vejo também, assim, como a igreja, né, ela é composta, assim, por todos aqueles que se renderam ao Senhor, povo de Deus, né? Mas a expressão, então, dessa igreja precisa ser, assim, eu acredito, no mundo, vamos dizer assim, a igreja local, o ajuntamento, sabe? Porque é aqui que a gente se reúne, é aqui que a palavra é pregada, é aqui que há a edificação do corpo de Cristo, é aqui que nós adoramos, nós prestamos culto, nós ouvimos a palavra, pregamos o evangelho, são realizados os sacramentos, enfim, essa comunhão é importante, sabe? Só que como Pedro falou, a gente não pode setorizar a nossa vida. Nós somos a igreja, sim, e eu acho que é importante também, sabe? Eu não só vou servir a Deus no sábado e no domingo, que são os dias que eu venho, vamos dizer assim, mas é na minha vida, é no meu trabalho, é na minha faculdade, é como testemunha do que Deus fez na minha vida, de quem Ele é, isso sim, onde quer que eu estiver, não que a gente vá abrir a Bíblia no nosso trabalho, enfim, mas a sua vida que seja a Bíblia que alguém vai ler, através do seu testemunho, enfim, mas a gente não pode deixar de dizer a importância da igreja, instituição, do local e desse ajuntamento, sabe? Porque aqui a comunhão, a correção, a admoestação, encorajamento, ânimo, instrução, edificação, né? E aqui são os dons, né, que o Senhor vai distribuindo a cada um, para abençoar as pessoas, enfim, para a edificação do corpo de Cristo. Isso acontece nesse ajuntamento, sabe? Nessa congregação. Então, congregar é importante, sabe? Mas nós somos o povo de Deus e onde quer que estejamos, a gente precisa saber do compromisso que a gente tem, sabe? De honrar essa palavra, de honrar tudo que Ele fez por nós, sabe? São coisas que complementam umas às outras. Você ir para a igreja, onde você tem a comunhão, onde você está junto com os santos, e você ter a sua vida particular, onde você ora, onde você lê a Bíblia, onde você faz o seu devocional, e você ser o exemplo, você ser, como você disse, a Bíblia que as pessoas vão ler, né? Você estar no mundo e estar sendo enxergado como luz, sendo sal na terra. Então, eu creio que uma coisa complementa a outra. Todas são uma só, mas elas vão se complementando para que sejam uma. Entrando nessa questão de relacionamento e união do corpo, que é o que a gente está falando agora, é importantíssimo para nós entender a função que a gente tem dentro dessas relações e é da responsabilidade que a gente também tem de fazer esse vínculo de paz, como dizem Efésios, se manter permanente, com humildade, com amor, por aí vai. O que vocês acham? Unidade do corpo no reino. Lá em Efésios 4, 11, diz assim, ó:
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, a gente, como Paulo disse, Deus deu para cada um ministério, um dom, para que todos se fizessem uma unidade, né? Por mais que tenham suas diferenças, ministros, apóstolos, evangelistas, mestres, pastores, todos se complementam em todos se fazem a unidade da igreja, onde os mestres vão ensinar, os pastores vão cuidar das ovelhas, onde os apóstolos vão fazer os seus serviços. E para que isso ocorra de maneira correta, é necessária a unidade, porque se você tem uma igreja onde não tem esse ajuntamento com uma máquina funcionando de maneira certa, com certeza há um vazamento, algo que não encaixa, algo que está errado. Então, quando você tem essa unidade funcionando, essa máquina funcionando de maneira correta, isso é agradável a Deus, isso faz com que a igreja, a unidade, ela seja abençoada com a graça de Deus, e cada um em si, cada santo, também sendo abençoado pelos outros, sendo servidos uns pelos outros e servindo e recebendo o amor e a graça de Deus. E para isso acontecer, ele precisa ser o cabeça, né? Exatamente. Porque senão não vai fazer sentido. Acho que a unidade é fundamental no corpo de Cristo, que é muito do que o Fábio falou. E também me lembra muito sobre mesa. Porque quando eu sirvo, eu conheço a outra pessoa e a outra pessoa me conhece. Logo, se isso acontece, eu sei onde eu sou boa para servir e o outro também. Então, eu vejo isso muito na mídia, que cada um tem um jeito específico de ver alguma coisa, de ver uma foto, de ter um insight. E isso é incrível e é lindo, porque Deus fala com cada um de forma particular e isso vai acrescentando no corpo. E isso pode tocar, você pode tocar uma pessoa que talvez eu não vou tocar. Porque essa é a parte do seu dom, do seu chamado. Deus quer que você fale com aquela pessoa e não eu. Então, eu acho isso extraordinário e fundamental na igreja. Eu também sempre falo lá no GAD, por mais que a gente tenha todas as mesmas atividades ali sendo desempenhadas todo sábado, por exemplo, a mesma coisa, só que quando um falta, faz falta, sabe? Porque, de repente, aquele que está ali tá naquela atividade naquele dia específico, mas o outro tá ali olhando de uma outra forma, vendo quem entra, quem sai, sabe? E é importante, sim, essa questão dos dons, né? Que cada um, Deus, ele trata de uma forma, sabe? E ele ensina de uma forma e nos ajuda, sabe? A observar aquilo que tá ali, assim, à nossa volta, sabe? Do modo dele, pela ótica dele, e a gente vai complementando, sabe? Por exemplo, aqueles que têm o dom de ensinar. Então, quando a gente tá ali, por exemplo, no CIAB, a gente tá ali, sabe? Recebendo aquilo que Deus está usando aquela pessoa para poder transmitir algo para nós, um conhecimento a mais, sabe? Então, assim, de repente, aquilo que tá faltando em mim, eu tô aprendendo com aquilo que Deus está falando através da vida daquela pessoa, e assim essa unidade, enfim, o corpo de Cristo, ele funciona dessa forma, né? A gente não vai saber tudo, mas a gente precisa um dos outros, sabe? Aquilo que você falou no início, né? Sobre o corpo, se tiver um membro faltando, vai fazer falta, sabe? Então a gente precisa estar ali unido, e
essas nossas diferenças em Cristo, isso vai se complementando, sabe? Porque o que eu não tenho, você tem, sabe? O que às vezes eu preciso, a mídia faz, eu não sei fazer, aquelas artes maravilhosas. Mas, enfim, mas é isso, sabe? O que nos completa mesmo é Cristo, sabe? Já que vocês citaram a mídia e o gás, eu vou aproveitar e vou citar o louvor também, né? Vou falar do louvor. Assim como cada um tem um papel, ou melhor, todos têm o mesmo papel, como no gás, né? Todos estão ali servindo da mesma forma. No louvor também, a gente está ali todo mundo servindo da mesma forma, que é tocando instrumentos, sendo um instrumento vocal, que é cantando, ou instrumentos de corda, instrumentos, a bateria, é um outro instrumento. Mas quando falta algum instrumento, a gente sente que tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa destoante. E por mais que sejam todos no mesmo grupo, cada um tem a sua especificidade. Um toca a bateria tem um tipo de som, tem um timbre. Outro a guitarra tem um som, a guitarra tem um tipo de mistério, que eu não sei o que aqueles meninos fazem, aquele dedilho lá. Então, assim, quando tem alguma coisa que tá de fora, a gente sente essa falta. A gente sente que é diferente. Mas quando tá completo, quando a obra de Cristo tá completa, a gente sente ele movendo, a gente sente o Espírito Santo trabalhando. E assim como o Espírito Santo trabalha no louvor, ele também trabalha na vida de quem tá servindo no gás, quem tá servindo na mídia. Tanto fazendo uma postagem, chegando até uma pessoa que está desviada, como no gás, você servindo, você recebendo um visitante que nunca foi na igreja, e aquela pessoa se sentir tão acolhida que vai querer voltar outras vezes. Então essa é algo de extrema importância. Eu sempre falo também, né, que não importa se cada grupo, já que a gente já falou aqui da juventude, né, então vamos falar. Não importa se cada grupo tem a sua função. Logicamente, eles vão ter... Enfim, cada atividade desempenhada, elas têm as suas funções, mas a gente precisa sempre lembrar que a gente não é uma coisa ali isolada, só a gente aqui, não. Esse grupo ou aquela atividade específica, ela precisa estar em união, enfim, esses grupos precisam estar em união para um propósito específico, que é a promoção do reino de Deus, sabe? E cumprir mesmo o que ele requer de nós, né? E não como... Então, por isso que o ser humano, enfim, as atividades, elas não podem estar isoladas, sabe? Longe do corpo, não. A gente precisa ter um propósito único, independente de seu dom ser diferente do meu, ou as suas atividades serem diferentes das atividades de outras pessoas, mas o propósito precisa ser único, né? Acho que, pegando o que foi falado, tanto com a Bia, tanto com o Fábio, uma coisa que o Fábio vai entender muito bem, e é necessário dentro do louvor, é a profundidade de uma relação dentro da banda. A gente vê que funciona perfeito quando os músicos têm entrosamento entre si. Sim. E aí aquilo ali se torna uma harmonia tão bonita que expressa um louvor que, tipo, tu vai nos céus com aquela parada. Mas por quê? Porque existe uma profundidade de relação. E cada um entende seu papel dentro do corpo. Exatamente. Dentro da banda, no caso. A relação da banda. E outra coisa que também é mais importante do que isso é a relação com Cristo. Sim. Porque quando a gente tem relação com Ele, falando como músico, Ele nos usa, por mais que às vezes a gente não saiba tocar muito, a gente não tenha uma habilidade tão grande, mas quando Ele nos usa, Ele nos dá a capacidade e Ele faz com que as pessoas enxerguem algo diferente e sintam o Espírito Santo sendo transpassado por aquilo. Então, esse entrosamento, tanto com a banda quanto com Cristo, é assim, de extrema importância, que faz toda a diferença na unidade de Cristo e na igreja. Eu acho que o relacionamento com Cristo, ele é fundamental, é a pedra angular para qualquer desempenho de serviço dentro da igreja. E, além disso, ele deve ser uma expressão do relacionamento que você tem com o seu próximo. Sim. Então, eu acredito que o serviço, para ele funcionar bem, existe a necessidade de uma profundidade de relacionamento. E, além do mais, pegando já o que a Bia falou, você também não tem como enquadrar a pessoa aos seus moldes. Pessoas são diferentes, são diversas. Exatamente. Então, quando a gente começa a olhar para o outro com a misericórdia, a gente começa a entender que ali tem um filho de Deus
que foi gerado de uma forma totalmente diferente da minha, com jeitos e trejeitos totalmente diferentes do meu, mas que está ali servindo num propósito que é correspondente ao que eu estou servindo também. E que mesmo que não seja na tarefa que ele está fazendo no dia, que se equipare ao que eu estou fazendo, ele está cumprindo o que ele foi chamado para fazer. Então a gente se coloca nessa posição de deixar a pessoa ter liberdade e ser pleno naquilo que ele foi chamado para fazer. E é isso é muito importante. E não deixar que a gente se limite não só em grupos específicos dentro de um grupo, que é a juventude, e tem os grupos, mas entender que a gente foi chamado para servir e servir a igreja. E a igreja não se limita a um grupo específico. E a gente, como jovens, como adolescentes, como crianças até, a gente tem vigor suficiente para aprender com os sábios, com os anciões, que quem já está há muito tempo aí. Então, quando a gente se coloca nessa posição de buscar o aprendizado, de buscar sentar na mesma mesa que eles, de buscar entender tudo que eles já viveram, para a gente pegar e aplicar isso com o vigor que a gente tem, a gente faz uma harmonia perfeita na igreja, porque ela gira, faz aquele ciclo. Os pastores estão encerrando um ciclo e estão dando o alimento para que um novo ciclo comece com mais vigor, com mais garra e tudo mais. Não dizendo que nossos pastores são velhos, mas toda igreja precisa entender que essa roda precisa girar. Sim, É um precisa do ciclo. renovo, né? Sempre se renovando. Exatamente. Então, pessoas se posicionando, pessoas buscando, pessoas entendendo o serviço e o propósito do serviço, faz essa igreja sempre estar renovada, sempre estar ali viva, aplicada, com impacto na comunidade, com impacto dentro de escolas e universidades, porque se prepara. Se o jovem tem uma mesa com pastores, com diáconos, com servos, com pessoas que são instruídas, que já têm um tempo, quando ele vai para uma universidade, ele não vai sem fundamento. Ele não se contamina. Sim. Pelo contrário, ele é sal e luz dentro daquele campo. Exatamente. Ele tem um preparo para estar ali. Ele tem uma base para poder A raiz não dele cair. tá profunda. Tá profundo. Justamente. E ele tem consciência de propósito, consciência de relação e consciência de corpo. Então o que ele estabelece? Ele estabelece o reino onde ele está. E você falando tudo isso aí, eu sou uma pessoa que eu amo citar louvor. Então eu vou aproveitar esse momento aqui. Assim como aquele louvor Corpo e Família, ele diz assim: somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Tudo que a gente falou, né? Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Então, assim, principalmente esse último verso, né? Essa última estrofe. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Na minha visão, esse compromisso é o quê? É o serviço. Você servir. E quando eu digo eu preciso de ti, eu tenho a humildade de dizer, eu preciso de você para que eu possa crescer como pessoa, como servo, como unidade em Cristo. E quando eu digo que você é precioso, eu creio que seja uma forma de amor. Porque quando você acha alguém precioso, quando você gosta de alguém, quando você ama alguém, essa pessoa é preciosa para você. Então, a gente vê isso no louvor, a gente vê isso na palavra, a gente vê isso embasado na nossa conversa. Então, é de fato, assim, eu acho muito legal a gente poder falar sobre esse assunto e enxergar como é importante estar tudo girando da forma correta, né? Essa questão da gente poder ter a comunhão com pessoas que têm mais tempo de igreja, com pessoas que têm mais, vamos dizer assim, conhecimento, mais sabedoria, porque quando a gente tem essa comunhão com esse tipo de pessoa, a gente tem um preparo, a gente tem um embasamento, a gente tem uma base para a gente poder ter discussões, para a gente poder ter conversas, para a gente poder fazer trabalhos evangelísticos, porque por mais que o Espírito Santo dê capacidade, mesmo a gente não sabendo de nada, a gente também precisa ter a comunhão para a gente poder aprender. A gente também precisa ter discipulado, a gente precisa ter o ensinamento de outras pessoas. Porque quando a gente tem isso, além do trabalho do Espírito Santo, a gente tem um conhecimento que a gente pode estar usufruindo daquilo ali para poder elevar o reino de Deus, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, onde a gente for. E também ter a humildade também de querer ouvir e aprender daqueles, né, Exatamente. que já têm uma experiência, uma bagagem além. Imagina, se a gente já tem o nosso particular com Deus, aquilo que Ele revela a nós, e ainda
o auxílio daquelas pessoas que já passaram por determinadas coisas que a gente vai estar passando agora ou ainda vai passar. Então, essas experiências são, de fato, um preparo. E, assim, a gente precisa aproveitar essas oportunidades, porque aqui nós temos isso, sabe? A gente sentar para ouvir e a gente querer e ter essa humildade, porque muitas vezes os jovens, não, eu sei de tudo, mas não é, a gente não sabe de tudo. Ver uma pessoa mais velha ensinar, não, esse velho aí, sai fora. Isso, não, mas quando na verdade isso seria um privilégio, Exatamente. né? Na verdade, de preparo, e que nos ajudaria talvez até a errar menos em determinadas coisas que a gente, né? Sim. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei do aniversário de 42 anos da igreja, porque a gente viu todo mundo ali, as crianças, os jovens, os idosos, os adultos, e tava todo mundo junto, unido, cantando, e o quanto isso foi lindo e precioso. Ver o corpo adorando o Senhor e agradecendo por ter sustentado a igreja por 42 anos. O sustento veio de Deus, que o Theo Pedro falou no início. E é isso. Que benção. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus pela igreja. Glória a Deus pela igreja. Tem mais uma pergunta aqui, que é: o serviço no reino nos aproxima de Deus? Eu tenho pra mim que sim, nos aproxima. Porque, vou dizer por experiência própria, por mais que eu seja novo, não tenha tantas experiências assim, mas quando você serve o reino, quando você tem, vamos dizer, um compromisso na igreja, você se policia muito mais do que você sendo apenas um membro. Eu, há alguns anos atrás, comecei a tocar, e quando eu comecei a tocar, eu comecei a enxergar de outra maneira. Que maneira seria essa? Pô, eu toco, eu não posso fazer isso. Eu sou baterista da igreja. Eu não posso estar em certos lugares. Por mais que eu nunca tenha gostado de frequentar certos locais, mas me policiar cada vez mais sobre o que eu estaria fazendo, com quem eu estaria, os tipos de conversa que eu estaria tendo. Porque, além de eu estar servindo a Deus, além de eu estar ali como servo, eu estar ali, no meu caso, como músico, eu também, certas vezes, sou exemplo para outras pessoas. Porque, às vezes, quem está de frente ali, as pessoas olham aquilo e tomam como exemplo. Então, para mim, sim, é uma forma de me aproximar de Deus, de me policiar mais, de querer buscar mais, além de estar servindo ao reino. Quando você serve, você tem pessoas junto com você que também estão servindo, que nem aqui agora a gente está servindo e eu estou podendo aprender muito. Então, servindo a Deus, servindo ao reino, eu estou mais próximo de Deus, eu estou aprendendo mais da palavra, eu estou com pessoas que me levam para cima, eu estou com pessoas que me fazem querer ter mais proximidade, eu estou fazendo serviços na igreja que vão requerer uma atenção minha para que eu não faça certos tipos de coisas. Então, realmente, nos leva para próximo de Deus, nos leva para um nível de intimidade maior e nos faz querer estar cada vez mais próximos também. E também eu acredito que esse serviço a Deus, né, também está relacionado com o amor também, né? Porque Ele primeiro nos amou, sabe? E quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente tem intimidade, a gente tem falado tanto sobre intimidade com Deus, né? Mais a gente vai entender o que é servir, né? Por amor, não para nossa honra, não para nossa glória, mas por amor. Mas a gente precisa conhecer a Deus, sabe? A gente precisa ter essa intimidade, esse direcionamento, esse preparo que vem dele, porque senão acaba se tornando um fardo. Se a gente não souber quem a gente está servindo, o que ele requer de nós, vai acabar sendo um fardo. A gente vai chegar aqui num dia específico de desenvolver aquela atividade, a gente vai falar assim, lá vai eu de novo, né? Mais um dia. Hoje é para estar lá 6 horas? Não, se eu chegar às 7 horas, o que tem? Só um dia. Mas a gente começa a confundir as coisas e entrar naquele automático, como a gente falou. Então, se a gente ama a Deus, a gente vai entender o que é servir. Se a gente tem intimidade com Ele. E para isso também, a gente precisa desse preparo. A gente não pode chegar para servir a Deus, como a gente sempre fala, de qualquer maneira, sabe? A gente precisa dessa intimidade, a gente precisa desse alimento que vem da palavra dele, do direcionamento, né? Como eu falei aqui no início, a gente não vai apresentar nós mesmos, né? A gente vai levar aquilo que ele tem ensinado para nós, sabe? Então,
eu acredito que sim nos aproxima, porque a gente não pode oferecer nada de nós mesmos, sabe? A gente precisa estar conectado com ele. Aí eu lembrei aqui de João 15, sabe? Da videira verdadeira. Deus é aquele agricultor que está ali cuidando, mas o ramo ele precisa estar conectado na videira, recebendo toda aquela seiva, aqueles nutrientes da videira, que é Cristo, e o pai vai lá de vez em quando, tem que podar, mas tem um propósito. Essa poda é para que ele venha dar mais frutos ainda. Então não é só para doer, porque às vezes dói, né, quando a gente é corrigido, mas tem tudo um propósito. Então, assim, por isso que a gente precisa estar conectado, a gente precisa estar mais perto de Deus, porque senão a gente vai começar a entender tudo errado, a gente vai começar a agir no automático, a gente vai servir e ir atropelando as coisas, sabe? A gente vai começar a olhar o outro não com amor, não com humildade, não entendendo que a gente precisa daquele outro, mas a gente vai começar a ver defeito. Olha, não sou do louvor, mas de repente deve ter lá, aquele dali hoje não tá tocando bem, ou então alguma coisa nesse sentido. Desafinou, Mas enfim, a gente, né, começa a olhar outras coisas, sabe? Quando na verdade perde essa essência, né? A essência não pode ser perdida, né? Você falou de amor e eu lembrei de uma passagem que eu tinha anotado aqui, Gálatas 5,13, que diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Então, como que eu posso servir o outro sem amar a mim? Não tem como. Eu preciso me amar para poder amar o próximo. E como eu posso amar a mim mesmo sem amar a Cristo? Se eu fui feito à imagem e semelhança dele, sabe? Ele morreu por mim na cruz. São coisas que não se contradizem. Então, primeiro a gente tem que amar a Cristo, a gente tem que nos amar e amar o nosso próximo. O amor é fundamental. Esse gancho do posicionamento que você tem em relação aos seus irmãos, em expressão de amor, é importantíssimo. Não só pelo exemplo, no caso, mas pelo escândalo. Porque tem irmãos que não têm uma fé madura o suficiente para entender que talvez você esteja num local que não deveria estar, ou na mente dele não deveria estar. Que às vezes é como a gente não pode generalizar de certa forma. Às vezes você está sentado numa mesa com amigos que você tem do teu trabalho e seus amigos estão bebendo cerveja e você está bebendo água, bebendo coca. Mas na foto só aparece aí cerveja. Aquela foto vai ser um problema. Porque como é que você vai explicar se não tem ninguém ali te vendo? Por mais que você não esteja fazendo errado, você também... É como diz aquele ditado, né? Quem anda com porco, farelo come. Exatamente. E serve de pedra de tropeço ainda, né? Para aqueles que são... Então a gente tem que pensar tanto na questão cultural quanto na questão do nosso irmão, que vai ver, que não vai entender. Porque aí você vai e entra lá. E cristãos na Europa consomem cerveja. E aí? Como é que você vai fazer para um cristão entender isso? Que não está maduro na fé o suficiente. Então, são questões pequenas, mas que matam o irmão. Por falta de sabedoria. Então, a gente ter esses pequenos detalhes, assim, não vou não, irmão, a gente se encontra depois na tua casa, ou eu te encontro depois em outro lugar, qualquer coisa do tipo. São detalhes pequenos pra gente, muitas das vezes, mas que pro outro são gigantes e ele nem sabe. Então, a importância de pensar no próximo tá aí. Nessas entrelinhas que Deus vai revelando, que vai falando, que tu vai sentindo aquele peso no coração de pensar assim, se eu sentar ali, eu sei que se alguém me ver, pode ser um problema. E não porque é um problema em si, mas sim porque se ele me ver, ele pode interpretar de outra forma. Então, por isso que é importante a intimidade com o pai, né? Exatamente. Porque aí ele vai revelando pra você. Porque, de repente, o que ele revela pra mim é diferente do que ele requer para você sobre uma determinada postura, um determinado ambiente que você está, né? Então, para isso, essa intimidade é fundamental, sabe? Por mais que às vezes a gente tenha que ter uma postura e de repente por mais que a gente compartilhe da mesma fé e fale assim, não, fala sério, né, Bia? Que isso? Mas é algo que ele tratou comigo e aí eu vou obedecer. Por mais que, que é isso? Que coisa? Mas assim, eu acho que obediência é a chave, sabe, também, e intimidade, né, pra gente ouvir e obedecer aquilo que ele tem, enfim, ministrado nas nossas vidas, né. Vai na questão da identidade, né, que quando eu conheço o meu pai, quem é o meu pai, e eu me aprofundo no relacionamento com ele, eu sei quem eu sou nele. Se eu sei quem eu sou nele, eu sei o meu propósito para o qual fui criada. Então, o servir, como você falou, não se torna um fardo. É leve.
o que a gente tá fazendo aqui. Vocês falaram que ficaram nervosos, né? Mas estão aqui, porque vocês sabem qual o propósito, que é glorificar o Pai. Então, se torna leve, mesmo com nervosismo, mesmo, meu Deus, mas é pra honra dele. Então, sim. A obediência, como você disse, né? A obediência e a intimidade. Quando você tem a intimidade com Cristo, você tem a intimidade com o Espírito Santo, ele vai te incomodando de certas coisas. E também, como diz aquela canção que eu ouvi muito quando era criança, obedecer é mais que importante, é prova de amor. Então, quando a gente está obedecendo a Deus, a gente também está demonstrando amor por Ele, sendo assim, servindo a Ele também, né? E você tinha destacado, né, lá, enfim, sobre Tiago 4:8, né, que fala assim, até é meio... Aproximem-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Né? E fala, essa proximidade de Deus fala de buscar a Deus. Pecadores, limpem as mãos, significa parem de fazer aquilo que é errado. E essa mente dividida, o ânimo dobre, né, em algumas traduções, fala sobre inconstância, sabe? A gente limpar o nosso coração das dúvidas, das incertezas, daquilo que, às vezes, assim, Deus tem direcionado e às vezes a gente ainda insiste, sabe? Em ficar naquelas coisas que só estão puxando a gente para trás, sabe? E a gente firmar mesmo no propósito que Deus quer para as nossas vidas, sabe? Então, assim, servir não pode ser de qualquer maneira, sabe? A gente precisa estar próximo, a gente precisa abandonar aquilo que nos distancia dele, sabe? Porque se tiverem aquelas coisas, aquelas sujeirinhas, sabe, no nosso coração, isso vai ser sim, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas assim, como se fossem pedras de tropeço para as nossas próprias vidas, sabe? Para a gente avançar naquilo que ele tem, naquilo que ele está colocando, enfim, para nós fazermos naquele momento. Mas assim, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira, sabe? Porque a gente precisa lembrar que ser cristão, né, a gente agora, tô falando assim de um modo geral, não tudo está relacionado, né? A gente não pode separar, mas é aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz, e cruz significa morte mesmo do seu eu, das suas próprias vontades. Então, assim, é difícil, sabe? Tudo que a gente está falando aqui, servir, poxa, é tão maravilhoso, sabe? É um privilégio, eu não vejo só privilégio como uma coisa assim de, nós somos melhores. Não, a gente falou aqui sobre humildade, sobre tanta coisa, mas assim, a gente precisa saber primeiro o que é ser um cristão, o que ele... É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir Jesus. É abandonar, sabe, tantas coisas que às vezes nos puxam mesmo, sabe, para distantes dele, sabe? Então, assim, a gente precisa conhecer isso, sabe? Conhecer o Deus que a gente está servindo, sabe? E por isso que a gente não pode se chegar diante dele de qualquer maneira, sabe? E isso não é para a gente ter medo, não é isso. É para a gente se aproximar, porque ele nos ama e ele quer que a gente... Sim, ele vai nos ajudar a mudar aquilo que precisa ser mudado, enfim, porque tudo é para a glória dele, sabe? Então, assim, se a gente se torna um melhor cristão, se a gente serve de um modo melhor, é para a glória do nome dele. E jamais, gente, a gente tem que sempre ter esse cuidado de achar que a glória é para a gente, ou pelo muito conhecimento que a gente tem, ou pelo dom que a gente recebeu, que talvez é o que todo mundo vê, diferente daquele que está ali limpando a igreja, por exemplo, ou fazendo alguma coisa. Não, isso para Deus não tem essa diferença. E também não é pelo muito fazer. Eu faço 5 atividades na igreja e o outro faz 1, então eu sou melhor do que o outro. Não, para Deus, eu acho que, mais uma vez eu falo, a chave disso tudo é a obediência. Se você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, não importa se é uma atividade, são 5, obedeça e ele vai estar te ajudando, sabe? Ele vai estar te fortalecendo, porque não é fácil. Quando a gente se dispõe, se propõe a fazer a obra de Deus, 1000 coisas acontecem. A gente sabe que é difícil, mas assim, a gente recebe o ânimo, a gente recebe o renovo e a gente recebe a instrução, aquilo que a gente precisa fazer. E mais importante do que você fazer apenas é você fazer com amor, com humildade, com dedicação, né? Porque você fazer só por fazer também não adianta nada. Você vai estar fazendo ali sem vontade, está fazendo do coração para fora, como diriam, da boca para fora, né? Do coração para fora, não seria de coração. Então, mais importante do que fazer é você fazer com humildade, fazer com amor, porque você não está fazendo para qualquer pessoa, né? Você está fazendo para Cristo. É a obra dele, você está servindo a ele. É o fruto, né? É o fruto do Espírito. Amor sobre todas as coisas. O dom primordial, que é a fé, que é dado por ele também. Então, isso em
constância, vai fazer o serviço funcionar bem. Galera, esse foi mais um episódio de Nem Só de Pão. Vamos partir para a consideração final e pensar no próximo episódio, que eu vou encerrar falando sobre mais ou menos o que a gente vai falar. Que é discipulado, galera. Olha aí, ó. Eu não falei que ia ser o próximo aí, ó. Eu nem sabia, hein? Discipular. Eu nem sabia. Conexão aqui, ó. É Deus. É Deus. Carne e sangue que te revelaste. E já deixo claro que não é possível desenvolver um bom serviço sem um bom discipulado, sem um bom fundamento. Então, se prepare que o próximo podcast vai ser muito bom. Não que esse não tenha sido esse daqui. Foi muita coisa, muito conteúdo. E ainda falta, hein? Ainda falta coisa pra falar. É isso, essa é a mesa familiar. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E compartilhe com seus amigos em todas as suas redes sociais. Então é isso, galera. Que Deus tenha abençoado a vida de vocês. E até o próximo episódio. Antes de me despedir, eu queria ler Romanos 15:7, que diz assim: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Que a gente possa acolher os nossos próximos e servi-los com amor. E foi uma honra estar aqui, foi um prazer muito grande estar aqui compartilhando essa mesa com vocês, esse serviço de estar falando a palavra e de estar gravando mais um episódio de Nem Só de Pão. Glória a Deus. Ai, foi muito bom mesmo. E se eu pudesse assim, resumir, né, em uma palavra também, aquilo que eu já falei algumas vezes aqui, obedeça, sabe? E escute a voz de Deus, sabe? Então, não é aqui apelo igual a gente vê assim nas igrejas, mas se você sabe, né, que Deus te chamou para alguma coisa, para uma atividade específica na igreja, sim, mas também na sua vida, né? Não seja uma pessoa omissa, mas obedeça e tome mesmo a sua missão, a missão que Ele te deu, sabe? Tenha posicionamento. Tenha posicionamento, né? De obedecer e fazer aquilo que Ele tá te chamando para fazer, sabe? Não como barganha, não é pelo muito fazer, enfim, que você vai ser abençoado por Deus. Não é isso, não é nada disso. É por amor a quem Ele é e o que Ele fez na sua vida. Então, assim, você tá afastado aí das suas atividades, você tá fazendo mais ou menos, chegou o momento da reflexão. Deus tá falando aí, ó. E de voltar a fazer, assim, com integridade de coração, sabe? É isso. Pessoal, foi uma honra, muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Fechou. Mais um podcast.